Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu trago aqui para vocês a história de Fátima, né? Todas as aparições que estão envolvidas nessa história, né? E como a gente poderia, né? Depois de contar a história toda, como a gente poderia incorporar todos os elementos que foram deixados na mensagem de Fátima em nossas vidas, né? Como que a gente poderia ter um cotidiano e uma vida dedicada a Nossa Senhora de Fátima, né? Então, vamos conhecer um pouco da história, né? Vamos saber o que que foi, né? Isso e como isso se deu, né? Então, eu preparei um texto aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? Se gostou, né, do texto, pode deixar um like aí. Eu agradeço muito, né? E se quiser seguir também meu canal também, eu fico muito agradecido, viu, gente? Então, vamos lá. Quando falamos dos eventos de Fátima, ocorridos em 1917, vemos a importância das mensagens trazidas por Nossa Senhora no século XX e XXI também. E hoje eu vou falar um pouco sobre como trazer tais mensagens às nossas vidas. Seu conteúdo permanece vivo até hoje e vamos ver também um pouco sobre o que ocorreu e a polêmica em torno do terceiro segredo. Naquela época, o mundo estava vivendo a Primeira Guerra Mundial e o secularismo de Estado havia se imposto em todos os lugares. O catolicismo estava sendo combatido e cada vez mais o mundo estava sendo conduzido a uma visão liberal maçônica ou republicana, tendendo para o que seria o socialismo, né, logo em seguida, com os cristãos sendo esmagados por essas forças. A monarquia portuguesa fora assassinada, os conventos fechados e a Companhia de Jesus expulsa do país. E é nesse contexto que um milagre que mudou tudo no mundo ocorreu em uma aldeia em Portugal. Em Fátima, ocorreram 6 aparições e mais algumas subsequentes a Lúcia, após ela ter se tornado freira em Pontevedra e Tui, na Espanha. Mas antes de tudo, ainda em 1915, Lúcia e mais 3 meninas tiveram uma visão de um anjo entre nuvens, e essa visão ocorreu novamente dias depois. Mas foi somente em 1916 que o mesmo anjo apareceu de forma clara aos pastorinhos, que era a Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Eles eram parentes, né? Aparentando ter 15 anos, muito bonito e possuindo uma transparência luminosa, apresentou-se como sendo o anjo da paz. Prostrou-se e ensinou-os a repetir 3 vezes a oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço a vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa é a primeira oração do anjo de Portugal, ensinada às crianças. Meses depois, ele apareceu novamente e pediu muitas orações e penitências pela reparação dos pecados com que ele é ofendido, dele, Deus, né? E muitas súplicas para a conversão dos pecadores. Mais ou menos 2 meses depois, ele aparece uma terceira vez. Eles tinham ido rezar a oração ensinada pelo anjo em uma gruta, e o mesmo apareceu com um cálice e uma hóstia suspensa em cima, caindo algumas gotas de sangue. Ele deixou a hóstia e o cálice no ar, prostrou-se e ensinou às crianças outra oração, que é essa. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então ele deu a hóstia à Lúcia e o cálice e a Jacinta ao Francisco, que beberam. E ele disse, tomai e beber o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E se as crianças já estavam vivendo em oração, a partir disso tiveram uma dedicação maior ainda em seus atos de reparação. E já em 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu às crianças e pediu que rezassem o terço todos os dias, e também penitência pela conversão dos pecadores e reparação pelos pecados cometidos contra Deus. Ela pediu que voltassem lá todo dia 13 por mais 5 vezes. Disse que eles iriam para o céu, mas que o Francisco deveria rezar muitos terços também para ser salvo. E no diálogo, Nossa Senhora perguntou, querei oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E eles responderam, sim, queremos. E a Nossa Senhora então disse, ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E os pastorinhos, eles se prostraram no chão e começaram a rezar a oração do anjo, né? Aquelas 2 orações que ele tinha ensinado no ano anterior. E então aí você já vê
maturidade das crianças, né, que crianças de menos de 10 anos de idade, né, como elas já se ofereceram, né, e elas relatam também o que outras pessoas que viram a Nossa Senhora, eles relatam, né, que eles querem ir para o céu imediatamente quando eles veem a Nossa Senhora. No século XIX existiram 3 aparições na França, né, e as pessoas relatam a mesma coisa, que eles ficam com uma vontade de morrer logo para poder ver a Nossa Senhora de novo, né? Então imagina o que eles viram, a verdade que eles viram na frente deles, né? A notícia correu à aldeia e em junho cerca de 50 pessoas apareceram na cova da Iria, o local da primeira aparição. Ela pediu que aprendessem a ler e que rezassem o terço todos os dias. Disse que levaria a Jacinta e o Francisco logo, mas que a Lúcia ficaria mais um tempo. E foi o que aconteceu, né? E continuou. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Ela mostrou também uma imagem do Sagrado Coração de Jesus cercado por espinhos em seu próprio peito. E já em julho, durante a aparição, a Nossa Senhora insistiu: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, e em especial quando fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Em seguida, a Virgem Maria mostra uma visão do inferno às crianças, sendo isso conhecido como a primeira parte do segredo. Um mar de fogo com os demônios e as almas mergulhados nele. E eles estavam como brasas transparentes, negras ou bronzeadas, onde os humanos flutuavam no incêndio e eram jogados pelas chamas em meio a gritos e gemidos. Os demônios eram horríveis e pareciam animais asquerosos e desconhecidos, sendo transparentes e negros. Depois disso, Nossa Senhora diz aos pastorinhos: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, que aí já entrando na segunda parte do segredo, né, que é o Imaculado Coração de Maria, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, e se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E essa revelação da Nossa Senhora, ela realmente se cumpriu, né? Então, quando a gente vê aqui, começando, né, pelo método, né, ela quer que o Papa ele consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria Santíssima, e ela quer também que a gente, individualmente, a gente se consagre a ela, né? Então é uma via que precisa de 2 partes para serem cumpridas, né? Bom, os papas inicialmente eles não fizeram a consagração, né? Mas depois na mão do João Paulo II ele fez algumas tentativas de consagração e depois lá nos anos 80 ele fez uma tentativa mais completa, né? Uma tentativa seguindo a risca, né? Que deveria ser feito com todos os bispos e tal. E a Lúcia estava presente, ela falou assim: agora a consagração foi feita, mas ele não disse a palavra Rússia, né? Então fica aquela questão, né? Que será que valeu? Será que não valeu? Será que o que aconteceu, né? A Nossa Senhora prometeu um tempo de paz, né? E realmente a União Soviética caiu, né? O leste europeu ele teve uma paz, né? Tirando aquela região dos Balcãs que demorou um pouco mais, mas ele teve ali um período de paz, né? Como ela havia prometido, né? Mas aí, né, a gente entra nessa questão, os erros da Rússia eles foram espalhados pelo mundo, né? A gente vê isso hoje. E os erros da Rússia, eles são os erros vindos, né, principalmente da conspiração, né, que veio dos comunistas. Especificamente falando, né, quando a gente olha lá para os fenômenos históricos, a maioria das pessoas não conhecem os métodos russos, né? Mas uma das coisas que eles criaram de conspiração era a Escola de Frankfurt.
E através dela eles espalharam muito do mal que hoje a gente vê presente, né, na sociedade, né? Ou todas essas ideologias anticristãs que existem hoje e tal, elas tiveram início, até a teologia da libertação, ela teve início com esses pensadores da escola de Frankfurt, que eles foram contratados justamente para conspirar, né? Para usar o método de um rapaz chamado Antônio Gramsci para modificar a sociedade, né? Então, assim, esse é um outro tópico, né? Eu até falei um pouco sobre isso em um outro vídeo meu aqui, sobre as revoluções. E é um tema para quem tem interesse, né, vale a pena se adentrar nele, né? Mas, enfim, os erros da Rússia eles se espalharam pelo mundo, mas a gente também teve um tempo de paz, né, da Rússia. Então, né, é uma questão que ela é bem discutida hoje em dia, né? E aqui ela pontua também, né, que a guerra ia acabar, e a guerra realmente estava prestes a terminar. Mas o povo não deixou de ofender a Deus, né? Então se cumpriu que no reinado do Pio XI, uma outra guerra pior começou, que foi a Segunda Guerra. E ela deixa claro, né, quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, saber que é o grande sinal que Deus vos dá. E realmente teve um fenômeno que ele aconteceu em toda a Europa, ele foi visto, e foi uma aurora boreal vermelha, né, totalmente incomum, que ela iluminou toda a Europa mesmo, né, nas vésperas da guerra, né? E aí, para quem tinha em mente, né, esse segredo de Fátima, né, ele já sabia, né, que esse seria o sinal, né, da aurora boreal que iluminou a Europa inteira, né? E por último, né, ela fala que Portugal vai conservar sempre o dogma da fé, né? Essa frase dela, ela se relaciona muito com a interpretação que a gente pode fazer do terceiro segredo, né? Então vamos guardar ela para depois. Ao lado de Nossa Senhora havia um anjo com uma espada de fogo na mão, onde esse fogo não atingia a terra devido à mão de Nossa Senhora. Com a outra mão, o anjo apontava para a terra e gritava: penitência, penitência, penitência. E a consagração da Rússia e a nossa consagração aos 5 primeiros sábados é a segunda parte do segredo, né? Ou a mensagem principal, né? A terceira parte é a visão que tiveram dos eventos futuros. E essa terceira parte, ela foi mantida em segredo e ela deveria ter sido revelada em 1960, mais ou menos. Mas só no ano 2000 é que o Papa João Paulo II revelou o segredo. E aqui eu venho com o escrito da própria Lúcia, né? E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiam uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo um tras dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. E depois Nossa Senhora disse: isto não o digais a ninguém, ao Francisco sim, podeis dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. E por que ela disse que ao Francisco elas podiam dizer, né? Porque a Lúcia, ela podia enxergar a Nossa Senhora e ela ouvia a Nossa Senhora normalmente, né? A Jacinta, ela só ouvia a Nossa Senhora e o Francisco, ele só via. Então, o que o Francisco sabia era o que elas passavam para ele, né? E aqui se encerra a aparição de Júlio. Apesar de Lúcia ter escrito o relato muitos anos depois, também escreveu em paralelo uma segunda carta com a interpretação do mesmo. A carta foi divulgada, mas podemos apenas investigar acerca da interpretação, que foi mantida em segredo. Quando Nossa Senhora diz que Portugal conservará o dogma da fé,
Acreditamos que a visão profética fala acerca da perda de fé e apostasia que vem acontecendo em muitos setores dentro da Igreja Católica, sendo um dos sinais do fim dos tempos e indo no sentido de outras aparições como La Salette e Garabandal, por exemplo. Quem não conhece, né, a aparição de La Salette ela é bem conhecida, né? Mas a de Garabandal ela é uma aparição que ela está em suspenso ainda, né, dentro da igreja. Ela não foi aprovada nem refutada, né? Ela está em aberto. É que nem a de Medjugorje, né? Ele conversa muito com Fátima, né? E uma interpretação acerca do atentado ao Papa João Paulo II foi feita pelo próprio Papa. Mas Bento XVI já nos disse que enganado está quem pensa que a terceira parte do segredo já havia se consumado. Muitas dúvidas acerca da consagração da Rússia ainda existem, pois vemos seus erros espalhados pelo mundo. E é mais ou menos aquilo que eu falei, né? E quanto à interpretação do Papa, né, aquele atentado que foi feito contra ele nos anos 80, né, ele enxerga que aquilo ali seria o segredo de Fátima, e aquilo ali aconteceu justamente no dia 13 de maio. Né. Então, assim, existe alguma consistência no que ele falou, mas assim como toda profecia, né, que ela acontece com ecos, né, aquilo ali, muito provavelmente, ele é como se fosse um eco da profecia principal, da realização principal, né? Seria como se fosse um fractal de uma profecia maior, né? E aí, né, quando você analisa a profecia, o terceiro segredo, sobre o ponto de vista da apostasia, e volta para aquela frase que Portugal iria conservar o dogma da fé, ela falou aquilo já linkando com o terceiro segredo, né? Então, assim, vai acontecer uma apostasia geral da igreja, né, em muitos lugares, e alguns lugares vão sobreviver a isso, né, e Portugal seria um desses lugares que sobreviveriam a essa apostasia. Né. E hoje a gente vê, né, muito da fé se perdendo, né, em vários lugares do mundo. Né. No Brasil a gente vê o sincretismo religioso, a teologia da libertação e o mundanismo, né, no Brasil e em outros lugares do mundo também, pegando forte todo mundo que é da igreja, todo mundo que é fiel, e todo mundo se entregando também, né, ao materialismo, aos prazeres da carne, a tudo. Né. Eu falo muito sobre isso, né, aqui no canal também. Se você tiver interesse, né, tenho muitos vídeos sobre isso, né, só dá uma olhadinha aí que você vai gostar, viu. Mas voltando às aparições. Em agosto, as crianças foram sequestradas pelo prefeito de Vila Nova de Ourém, que era um maçom e ele era anti-igreja, né? E elas foram mantidas em cárcere e foram psicologicamente torturadas. Ele falou que ia jogar elas no caldeirão fervente, se elas não revelassem que aquilo tudo era uma mentira e tal, né? Ele torturou as crianças mesmo, e as crianças elas ofereceram a vida delas por aquilo, né? E quem estava na cova da Iria presenciou um milagre. Uma nuvem pairava sobre eles e uma luz com várias cores saía de dentro dela. E já voltando para os pastorinhos, né, nada conseguindo, eles soltaram no dia 15, né? Então pegaram eles no dia 13 e soltaram no dia 15. E nesse caso a aparição, né, a eles se deu somente no dia 19 em outro lugar. E a Nossa Senhora pediu, né, para os pastorinhos a construção de uma capela e muitas mortificações a eles também. Em setembro, cerca de 15 a 20 mil pessoas foram à Cova da Iria. E lá o sol ficou pálido a ponto de verem as estrelas, e caía como que pétalas que se desfaziam antes de chegarem as pessoas. Né? E viram também um globo luminoso que percorria o céu. E nessa aparição a Nossa Senhora disse: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Essa história da corda é um recado para o Francisco, né? Porque ele se tornou uma criança muito penitente e ele amarrava uma corda na cintura, né? Só que ele estava dormindo com a corda, ele estava se machucando e não era a intenção, né? Nos dias de hoje, né, quando a gente fala sobre mortificações, né, as pessoas se assustam, né? Acham que é coisa de fanático e tudo. Mas esses são os pensamentos dos tempos modernos, né? Porque durante toda a história da igreja isso é uma coisa presente. Quando a gente se acomoda, né, a gente acaba tendo medo de penitência, tendo medo de mortificação, né? Então é um chamado para a gente voltar, né, a isso. E em 13 de outubro de 1917, chovia muito na Cova da Iria, mas lá estavam 70 mil pessoas. Rezaram o terço e Nossa Senhora apareceu em seguida, dizendo:
quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Isso era em 1917, né? No caso, a Primeira Guerra foi até 1918. E aqui eles já estavam há dias de se dar a Revolução Russa, né? Que foi uma revolução comunista e muito sanguinária lá na Rússia. E essa Revolução Russa, né, ele está linkado, né, com o Segundo Segredo, né, que eu já falei aqui, né, e que é o que espalhou o terror por muitos lugares, né, no mundo, né, e até hoje, né, a gente vem sentindo as consequências, né. E tristemente a Nossa Senhora também disse: não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, ela fez-se refletir no sol. Enquanto que se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. E então a Lúcia virou para a multidão e pediu que todo mundo olhasse para o sol. E de acordo com seu relato, né, desaparecida Nossa Senhora, na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com os gestos que faziam com a mão, e em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor acabrunhado de dor, a caminho do Calvário, e Nossa Senhora que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo, com o menino Jesus ao colo. A chuva parou e o céu se abriu. O sol parecia um disco prata e começou a girar sobre si mesmo. As bordas ficaram avermelhadas e espalharam-se sobre o céu como um redemoinho. O globo de fogo tremeu e precipitou-se sobre todos, dando muito medo às pessoas. Após alguns minutos, a visão cessou e tudo estava seco, e mesmo quem estava a quilômetros da cova pôde ver o milagre. Após o milagre, Nossa Senhora continuou na vida dos pastorinhos. E de acordo com a memória da Lúcia, do ocorrido em dezembro de 1918, ela narra, né, o que aconteceu com a Jacinta. Né? Um dia mandou me chamar, que eu fosse junto dela depressa. Lá fui correndo. Nossa Senhora veio nos ver e dizer que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim perguntou se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital que ela sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isso é o que me custa mais. Disse que ia minha mãe levar-me e depois fico lá sozinha. Em fins de dezembro de 1919, de novo a Santíssima Virgem se dignou a visitar Jacinta, para anunciar-lhe novas cruzes e sacrifícios. Deu-me a notícia e dizia: disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital. Isso aí é a Jacinta, né? Que não te torna a ver, nem os meus pais. Que depois de sofrer muito, morro sozinha, mas que não tenha medo, que me vai lá ela buscar para o céu. Durante a sua permanência de 18 dias no hospital em Lisboa, Jacinta foi favorecida com novas visitas de Nossa Senhora, que lhe anunciou o dia e a hora em que haveria de morrer. 4 dias antes de a levar para o céu, a Santíssima Virgem tirou-lhe todas as dores. Nas vésperas de sua morte, alguém lhe perguntou se queria ver a mãe, ao que ela respondeu: a minha família durará pouco tempo e em breve se encontrarão no céu. Nossa Senhora aparecerá outra vez, mas não a mim, porque com certeza morro, como ela me disse. E aí ela morreu em seguida, né? Em 15 de junho de 1921, a Nossa Senhora aparece novamente a Lúcia, mas desta vez se trata de revelações particulares. E em 10 de dezembro de 1925, a Nossa Senhora e o Menino Jesus apareceram a Lúcia, que estava em um convento em Pontevedra, na Espanha, né? A Nossa Senhora estava com a mão no ombro do Menino Jesus e o Sagrado Coração na outra, né? E o menino disse: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E a Nossa Senhora continuou em seguida: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. E essa revelação é a consolidação da forma de consagração da segunda parte do segredo, que ela tinha visto lá em 1917. E em 15 de fevereiro de 1926, ainda em Pontevedra,
O menino Jesus apareceu a Lúcia e perguntou sobre a divulgação da forma na consagração. Após a Lúcia expor as dificuldades vindas do diretor espiritual e dos problemas das pessoas se confessarem aos sábados, ela pediu que a confissão pudesse ser feita com até 8 dias de antecedência, e Jesus respondeu: sim, pode ser de muito mais ainda, contanto que, quando me receberem, estejam em graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. E a Lúcia perguntou: meu Jesus, e as que se esquecerem de formar esta intenção? Então ele respondeu: podem formá-la na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. E em 13 de junho de 1919, a Lúcia já estava em um outro convento, na cidade de Tui, também na Espanha. E durante a hora santa, né, que é a última hora da quinta-feira, ela foi para a capela, né, para rezar. E lá ela teve uma visão também, né, que o céu se manifestou para ela, e de acordo com as palavras dela, vamos lá. De repente iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural, e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o teto. Em uma luz mais clara via-se na parte superior da cruz uma face de homem com o corpo até a cinta. Sobre o peito uma pomba também de luz, e pregado na cruz o corpo de outro homem. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, via-se um cálice e uma hóstia grande, sobre o qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces do crucificado e de uma ferida do peito. Escorregando pela hóstia, essas gotas caíam dentro do cálice. Sob o braço direito da cruz estava Nossa Senhora, que era Nossa Senhora de Fátima, com seu imaculado coração na mão esquerda, sem espada, nem rosas, mas com uma coroa de espinhos e chamas. Sob o braço esquerdo, umas letras grandes, como se fossem de água cristalina que corresse para cima do altar. Formavam estas palavras: graça e misericórdia. Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade, e recebi luzes sobre este mistério que não me é permitido revelar. Depois Nossa Senhora disse-me: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por meio deste. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos que venho pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção e ora. A Lúcia, né, ela volta a narrar dela mesma, né? Dê conta disto ao confessor que me mandou escrever o que Nossa Senhora queria que fizesse. Mais tarde, por meio de uma comunicação íntima, Nossa Senhora disse-me, queixando-se: não quiseram atender ao meu pedido. Como rei da França, irão se arrepender e irão falar, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à Igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. E aqui a Nossa Senhora, ela relembra um pedido que ela fez para Santa Margarida de Alacoque, 100 anos antes da Revolução Francesa, né, que ela pede para o rei da França colocar o Imaculado Coração da Nossa Senhora na bandeira da França, né, mas ele não faz isso, né, ele não faz nem a consagração também que ela pediu. E aí 100 anos depois veio a Revolução Francesa, né. E aí o rei, quando ele estava em cárcere, ele até fez a consagração, mas já era muito tarde, né. E a história aqui ela se repetiu também, né, em Fátima, né. E o conteúdo trazido por Nossa Senhora nessas aparições mostra a guerra espiritual que vivemos nos dias atuais. E se colocarmos Fátima em conjunto com outras aparições proféticas, temos o cenário de que o cálice da justíssima ira do Senhor contra os homens já está transbordando. E até os dias atuais, a aparição é combatida pelos inimigos da Igreja Católica. Mas os argumentos utilizados são absurdamente falhos e nem cabe citá-los aqui. Inclusive é uma história que converte muito as pessoas, quando os afastados entram em contato com ela. Mas de nossa parte podemos honrar a Deus e Sua Santíssima Mãe incorporando os elementos das aparições em nosso cotidiano. Fazer diariamente as orações trazidas pelo anjo, assim como o terço diário, incluindo nas intenções a conversão dos pecadores e o desagravo às ofensas praticadas contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Quem conhece também a história da Santa Faustina, né, e o terço da misericórdia, né, acaba vendo muita semelhança, né, com a oração do anjo de Portugal e com muitos dos pedidos, né, da Nossa Senhora aqui. A gente vê que existe uma consistência também, né, nas aparições, né, e como que o céu ele está tentando trazer elementos santificadores para a gente também. E a consagração dos 5 primeiros sábados é algo a ser feito com muito amor e dedicação também. E ser penitente durante toda a vida, oferecendo desde os mínimos incômodos até as maiores dores da vida em reparação aos corações de Maria e Jesus e pela conversão dos pecadores também é um dever nosso, né?
E Francisco e Jacinta já foram canonizados, e certamente a Lúcia também será. E eles demonstraram que entregar cada instante da vida aos desígnios de Deus é o verdadeiro caminho de santificação. E realmente, né, quando a gente pensa nas mensagens de Fátima, o que foi exposto lá, e principalmente a polêmica do terceiro segredo, né, ela foi mantida em segredo por muitas décadas, né, existia uma diferença de 40 anos entre a data que deveria ser revelado e quando foi realmente revelado. E como que isso, né, ele transcorreu, né, ao longo do tempo, né. Agora, recentemente, né, o Papa Francisco ele fez a consagração da Rússia também ao Imaculado Coração, só que já num momento de guerra, né, da guerra da Rússia com a Ucrânia. Né. Então, assim, a gente está vivendo um momento que a gente precisa do céu mais do que tudo, né, só que acima disso a gente tem que fazer a nossa parte, que é a nossa consagração dos primeiros sábados, tá sempre recitando as orações do anjo, e sempre está fazendo penitência, que é o que o anjo pediu em uma das aparições. Penitência, penitência, penitência. Então a gente tem que ser penitente, tem que estar sempre rezando pela conversão dos pecadores. A gente sempre tem que estar buscando a reparação do Imaculado Coração de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus. E sempre estar entregando as nossas dores, né? Quando a gente passa por uma dor muito grande na vida, a gente sempre pode também colocar uma intenção nessa dor, né? Então a gente tem que levar isso para a vida e buscar também a nossa santificação e levar essa mensagem ao próximo também, né, para que todo mundo conheça, né. Então, se você chegou até aqui, né, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, né. Eu espero que tenha ajudado você a conhecer essa história. Se gostou do vídeo, né, deixa um like aí, pode me seguir se quiser, eu vou agradecer muito. E eu tenho muitos outros conteúdos aqui também no canal, né? Se você tiver algum interesse, né, fica aqui, né, o convite para conhecer um pouco mais sobre o que eu falo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo, né? E fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.